o Sidônio Palmeira, chefe da Secom, quebrou pedra ali um pouco nos primeiros meses, mas os números agora começaram a mostrar. Tem uma circunstância que favorece, mas a gente vê que melhorou a comunicação do governo. Como é que foi essa coisa de você exportar um pouco dessa expertise, dessa troca com o governo Lula na comunicação? Para você, eu imagino que seja uma coisa legal, né? Porque por uma cidade esperar o governo federal na comunicação é um baita retorno para você, né? Primeiro, assim, eu acho que Lula é um craque na política, assim. Ele foi uma pessoa, teve um convívio muito próximo do meu bisavô, do meu pai. Eu tenho uma boa relação com ele. Votei nele, votarei nele na próxima eleição. E acho que ele tem hoje um governo que é melhor do que o que as pessoas percebem sobre ele, né? Então, assim, você normalmente tem, se a comunicação for muito boa, melhor do que o governo, você cria um problema também, porque você tem uma incoerência, né? A distância entre a qualidade do que você diz para o que você faz, isso Sim. gera uma incoerência. E do outro lado também, se você entrega mais do que você está sendo visto pelas Sendo pessoas, tem um percebido, problema, né? percebido. Então, eu acredito que de fato tinha esse problema. Reforço também que só comunicação não resolve o governo, não Não. resolve. É um tripé, eu digo isso e repito, um governo ele é feito de um tripé de política, gestão e comunicação. Se qualquer uma dessas bases estiver desequilibrada, vai comprometer as outras duas. E o que a gente tem feito aqui desde o início é uma comunicação condizente com a realidade. Então, mostrar o que está sendo feito, explicar às pessoas, buscar ser claro, buscar reconhecer quando tem um problema, reconhece e apresenta uma solução, buscar mostrar aquilo que é difícil de ser explicado, você traduzir para uma linguagem simples e ter uma comunicação de serviço, que para mim é o essencial. As pessoas, quando a gente olha o exemplo de governo digital que o Recife tem, o exemplo de uso de WhatsApp que o Recife tem, isso é zero para propaganda. Isso não é para fazer propaganda, publicidade, isso é para mostrar o que o cidadão tem direito de usar e é para ofertar serviço, porque a melhor propaganda de um governo ou de uma empresa ou de uma entidade é um serviço bem feito. Você vai num restaurante, você quer ser bem atendido. Você vai num comércio, você quer ser bem atendido. Você entra num site, num e-commerce para comprar alguma coisa, você quer ser bem atendido Sim. naquele modo. Então, o governo precisa entender que ele passa a ser uma plataforma de serviço e que ele tem que ofertar bem aquele serviço. E só tem um caminho para fazer isso hoje, bem feito, que é com tecnologia. Então, o que a gente conseguiu fazer aqui foi utilizar muita tecnologia e aí, voltando um passo para em um minuto explicar como é que Recife, a Prefeitura do Recife, do nada virou um exemplo de tecnologia. Tem um fato, tem um marco disso, foi a vacinação para a Covid. No dia 15 de janeiro de 2021, eu tomei uma decisão de que a gente ia fazer 100% da vacinação com registro digital, dando o direito do cidadão a escolher dia, local e horário para se vacinar para a Covid. Porque eu sabia, e aí foi, de fato, eu lembrei disso no dia e disse, ó, nenhum serviço público vai ser mais utilizado por todos da nossa geração do que vacina Covid. Não vai. Você olha assim, cobertura de SUS, é, consulta numa unidade básica de saúde. Você vai ter aí 800 mil pessoas, 900 mil pessoas do Recife que utilizam. Não é todo mundo que utiliza. Aí você olha, tirar carteira de idoso, é uma parcela específica. Matricular aluno na creche. Tudo, tudo é uma fração da cidade que usa. A vacinação Covid, como é 100% SUS, Transversal, né? é da criança que nasce a pessoa mais rica da cidade, a o mais escolarizado, ao menos escolarizado, a qualquer pessoa, a porta de entrada é uma só. Então, quando a gente teve essa sacada, eu disse, ó, a gente vai criar um portal único de serviço e o primeiro serviço ofertado é a vacina Covid. Sabe o que aconteceu? Em 8 meses a gente tinha 1.500.000 pessoas cadastradas, 100% da cidade. Então, População da cidade qual é? 1,5 milhão. Então, por uma decisão de gestão,
A gente conseguiu fazer o que ia demorar 10 anos para fazer, fez em 8 meses. Aproveitou a janela ali, né? Aproveitou a janela. E aí viramos uma grande plataforma para oferecer o Conecta Recife, e tudo isso espelhado no WhatsApp, que oferta mais de 800 serviços digitais com acessibilidade para qualquer pessoa. Você sabe que tem um negócio interessante nisso, porque isso endereça um problema central das democracias, né? Isso é, Adriano, a Que maior defesa da é as democracia. pessoas não acredita- perceberem o Isso. ganho na vida delas da democracia. João, é uma decisão que não tem volta? Você é candidato ao governo do estado? Veja, eu estou muito tranquilo. Tenho feito o meu trabalho no dia a dia da prefeitura, me dedicado muito, com muita animação. Tenho, enquanto presidente nacional do partido, também conversado muito política Brasil afora, recebido muita gente aqui no Recife para conversar, quando vou a Brasília também cuidar dessa pauta. E o nosso partido vai ter uma candidatura ao governo no próximo ano em Pernambuco. Então, a gente tem muita tranquilidade que vamos ter um projeto aqui, e ninguém é candidato de si, né? Então, você tem que ser candidato de um conjunto de ideias, você tem que ser candidato de um conjunto de pessoas, de partidos, de crenças que Mas mobilizam desses aquilo. conjuntos Então, você já é o candidato. a A tendência... decisão é sua e tem uma questão aí que eu acho que é parte da decisão, que é o que vai acontecer com o governo da Raquel Lira, que é a atual governadora, né? Eu estou há 3 dias na cidade e tenho conversado, como sempre faço, qualquer cidade que eu conheço, que eu visito, conversado muito com motoristas de táxi, de Uber, pela natureza capilar que eles têm. E eu ouvi de vários uma coisa seguinte: o governo dela está melhorando. O início foi muito ruim, mas agora está melhorando. E todos os seus fãs, né, todos, engraçadíssimo, porque todos sabem a sua taxa de aprovação, isso é muito engraçado, gostam da sua gestão e tudo, falam assim, mas o governo dela está melhorando. Hoje, o que tu me trouxe aqui disse, ela está com dinheiro em caixa, ela vai fazer um final de governo bom. Isso pode interferir, quer dizer, se a aprovação da Raquel Lira melhorar, isso pode interferir na sua decisão de candidatura, porque você tem 4 anos tá no primeiro ano do segundo governo, né? Você tem mais 3 inteiros aí, você tem 31 anos, você não precisa concorrer. Agora, se tiver um cenário confortável, muito confortável como parecia, é uma raia mais segura, né? Acho que isso não interfere em nada a Não? decisão. Não, porque eu nunca tomei decisões na minha vida com base nos outros. Então, assim, se o outro está bem, se está mal, o que é que o outro pensa. Então, isso nunca vai ser um ponto de decisão. Porque eu acredito que a política é um grande instrumento de transformação de uma cidade, de um estado. Em qualquer cenário que eu enxergo, que eu posso colaborar, que eu posso contribuir, que meu partido pode fazer a diferença, e que a vida das pessoas pode melhorar com isso e que dá para fazer muito melhor do que está sendo feito, eu acho que isso sempre vai ser a essência. Então, eu lembro quando eu fui candidato a prefeito, muitos deputados lá em Brasília vinham exatamente, deputados amigos, assim, pessoas que tinham bem querer. Sim. Você é muito novo, você teve uma votação muito grande no estado, não seja candidato a Eu me prefeito, lembro desse a papo. eleição é muito Eu me lembro desse difícil, papo, você não vai ter idade, você não vai conseguir ganhar a eleição. E assim, eu sempre ouvi, eu acho que é importante ouvir. Eu gosto de ouvir as pessoas, porque hoje assim, as pessoas não se escutam, né? Fica cada um dizendo o que quer. Eu gosto sempre de ouvir as pessoas. E isso é importante, ouvir as pessoas, mas você tem que ter, na política, está faltando gente que faça as coisas com convicção, que tenha convicção do que faz, que acredite naquilo que faça. Então, eu faço as coisas com muita convicção. Então, em qualquer eleição que eu disputar, eu nunca vou tomar uma decisão de ser ou não candidato com base em quem é o adversário ou a adversária. Então o que falta para você decidir? Veja, no tempo certo. Então, embora eu seja novo, tenha 31 anos de idade, eu não sou um cara ansioso, não tenho pressa das coisas, mas eu digo que sempre faço assim. Quando eu perdi meu pai, aos 20 anos, né, num sopro, né, de manhã ele estava vivo, 1 hora depois ele estava morto. E junto com ele o sonho de muita gente. Eu aprendi a viver um dia de cada vez. E até hoje tem dado certo. Viver um dia de cada vez e na hora certa tomar as decisões. E dizer com transparência. É como se eu perguntasse para quem está nos ouvindo, me diga exatamente o que é que você vai estar fazendo no ano que vem. Você vai dizer, sei lá o que eu vou estar fazendo.
Quando tiver que decidir, você vai decidir e vai explicar às pessoas e pronto. Mas eu estou muito tranquilo, estou muito animado. Muito animado. O que eu tenho escutado, o que eu tenho visto, tenho trabalhado. Se tem alguém que está animado, sou eu. Tá tentando entender o mundo sem muito sucesso, né? Tem um GPS pro noticiário. Lisboa Connection no Amado Mundo. Políticas e atualidade com uma visão internacional. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.